Vamos lá, então só voltando aqui, né? Então, o que eu estava dizendo anteriormente, só para deixar um pouquinho mais claro, uma coisa que às vezes as pessoas confundem é o seguinte, a gente não pode confundir o celoma com a cavidade do sistema digestório, tá? Então, do tubo digestório, né? Então, aqui, ó, deixa só eu fazer aqui, ó. Então, aqui, no caso da letra D, né? A gente tem, vou circular aqui para vocês verem, a gente tem aqui, ó, tubo digestório, né? O tubo digestório, ele foi originado a partir do arquêntero. Lembra que eu falei, né, que a gente tinha lá aquela cavidade da gástrula que ia formar posteriormente o sistema digestório? É exatamente isso. O tubo digestório foi formado a partir do arquêntero. Então, ele é essa cavidade bem interna mesmo que forma todos os nossos órgãos do sistema digestório, tá certo? E aí vocês conseguem ver na letra D que a gente tem esse tubo digestório, que é essa cavidade do meio, e a gente tem outra cavidade, que é o celoma. Então, assim, tem que tomar cuidado para não confundir celoma com tubo digestório, porque eles são coisas diferentes, tá? Aí, o celoma, então aí no caso da letra D, como eu tinha falado, ele está todo revestido por mesoderma. Então, ele é um celoma verdadeiro. A gente fala que esse é um animal celomado, tá certo? No caso ali da letra C, né, que é o nematódio, a gente tem um pseudoceloma. Por quê? De novo, a gente tem o tubo digestório, que está todo revestido pelo endoderma, né? Então, aqui, ó. Vou apagar tudo isso aqui. Nesse caso aqui, ó. A gente tem o tubo digestório, né? E ele está todo revestido pelo endoderma, tá? Que é o folheto embrionário mais interno, né? E aí, depois desse endoderma, a gente tem o celoma, que está em volta, né? Nesse caso é um pseudoceloma, porque ele não está revestido por dentro pela mesoderma, ele só está revestido por fora pela mesoderma, né? Então, ele é chamado de pseudoceloma, tá certo? E aí, subindo, então, para a letra B e para a letra A, a gente tem animais chamados de acelomados, né? Acelomados são sem celoma. Por que sem celoma? Aí que tá a questão, né? Que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, ó, no caso da letra A, né, que é um quinidário, a gente tem que ele é um acelomado diblástico. Então, diblástico por quê? Porque ele só tem dois folhetos embrionários. Ele tem o ectoderma, que é a parte de fora, e o endoderma, que é o de dentro. Ele não tem o mesoderma, tá certo? E dentro do endoderma, de novo, a gente tem o tubo digestório, tá? Então, toma cuidado para não confundir. Não olhar isso daí, esse tubo digestório, e falar, ele tem uma cavidade, então ele é celomado. Não. Essa cavidade é o tubo digestório, tá? Não é o celoma. Então, ele é um animal acelomado, tá? Agora, no caso ali da letra B, né, que é um plateuminto, ele é um acelomado triblástico. Então, apesar dele ter os três folhetos, ele tem endoderma, mesoderma e ectoderma, ele não tem o celoma. Por quê? O mesoderma preenche todo aquele espaço entre o ectoderma e o endoderma. Ele não deixa uma cavidade ali, né? Então, ele não tem a presença do celoma, né? De novo, ele tem aqui o tubo digestório, que está sendo revestido pelo endoderma, mas ele não tem o celoma, não tem a cavidade, não tem aquela cavidade por fora da endoderme, né? Porque o mesoderma está preenchendo tudo, tá? Então, apesar dele ter os três folhetos, ele não tem a cavidade do celoma, ele é chamado de acelomado triblástico, tá certo? Beleza. Aí, agora falando um pouco sobre a característica de simetria, né, dos animais invertebrados. O que é a simetria? É o quanto a gente consegue cortar, vamos dizer assim, o animal em planos em que ele fica semelhante. Então, por exemplo, ó, o animal A, que é um quinidário, ele possui simetria radial, né? O que é uma simetria radial? Você pega esse animal, então no caso ali que a gente está pegando um pólipo, né, que a gente chama esse animal aí, você pega ele assim, olhando por cima dele, você consegue cortar ele em várias partes que ele é todo igualzinho, né? Então, se você corta, tá vendo esses planos em azul que ele está sendo cortado? A gente consegue várias fatias simétricas dele, tá? Então, ele tem uma simetria radial, tá certo? Passando ali pelo eixo do corpo dele, ele tem várias partes iguais.
Isso acontece geralmente em animais fixos, como por exemplo o pólipo, né? São animais que não saem se locomovendo, eles são fixos e eles têm o sistema de percepção de estímulos ambientais dele em todos os locais ali, naqueles tentáculos dele, né? Não é um sistema sensorial direcionado, como por exemplo o nosso, a gente tem todo o nosso sistema sensorial na cabeça, né, na parte anterior do corpo, na parte da frente. No caso aí de animais de simetria radial, ele tem em todos os lados, tá? Beleza, aí a gente tem animais de simetria bilateral, como é o nosso caso, né? O que é uma simetria bilateral? A gente só consegue traçar um plano de simetria. Então, pegando ali o exemplo do crustáceo que tá ali, né, a gente só consegue ter um plano de simetria, ou seja, duas metades iguais, cortando ele no meio. Se você cortar ele assim, ou tipo assim, você não vai ter metades iguais, né? Como no caso ali do quinidário ali em cima. Você não vai ter fatias iguais, né? No caso de animais de simetria bilateral, só tem um plano. Então, por exemplo, nós. Se você corta assim, nossas duas metades são iguais. Se você corta assim, já não são, né? Então, a gente tem só duas metades simétricas. Então, a gente tem simetria bilateral, tá? Dois lados, bilateral. Geralmente, essa simetria está presente em animais móveis, né? E, que nem eu falei, as estruturas sensoriais desse tipo de animais geralmente estão na região anterior do corpo, ou seja, na região da frente, né? Na região que vem primeiro. Então, no caso ali do crustáceo, ele está nadando para frente, ele precisa ter o sistema sensorial dele que chegue primeiro para ele poder sentir, visualizar, né, ouvir tudo que ele vai entrar em contato, tá certo? Então, animais com simetria bilateral geralmente têm estruturas sensoriais na parte anterior do corpo. Então, a gente classifica como anterior o que vem primeiro e posterior o que está mais para trás, tá certo? Então, por exemplo, a cauda dele ali está na parte posterior do corpo. Tranquilo? Tá certo, então. Aí, outro tipo de classificação desses animais, né? Então, a gente tem a classificação quanto ao tubo digestório, né? Então, os animais podem ter tubo digestório incompleto, ou seja, eles possuem somente uma abertura. Então, vou dar o exemplo ali do primeiro animal, que, de novo, é um pólipo, né? Uma hidra. Ele vai ter tubo digestório incompleto. Então, o alimento ele vai entrar pela boca do animal, vai ser digerido no sistema digestório dele, e depois o que não foi aproveitado vai ser excretado também pela boca, tá certo? Então, só tem essa única abertura, né? Qual que é o problema disso? Qual que é a implicação disso? O animal só consegue se alimentar depois que ele excretar aquela parte da matéria que não foi utilizada. Então, ele precisa comer, digerir, excretar, e só depois ele vai poder se alimentar novamente, tá certo? Então, isso limita um pouco o tempo de alimentação dele, tá? Agora, os outros animais, né, possuem o sistema digestório completo, como é o nosso caso. Então, a gente possui boca e ânus. Então, no nosso caso, a gente consegue se alimentar e enquanto está sendo feita a digestão, a gente pode se alimentar de novo se a gente quiser. Não precisa esperar esvaziar o sistema, né? Então, o sistema digestório incompleto tem uma única abertura. Então, entra o alimento por ali e sai e excreta por ali também. O completo tem duas aberturas. Então, a alimentação entra por uma entrada, né? Vai incidir o corpo ali por uma entrada e vai sair, esses excretas, né? Essas fezes vão sair por outra cavidade, tá certo? Tá. Aí, quanto aos aspectos reprodutivos, né? Quais que são os tipos de aspectos reprodutivos que a gente tem para a classificação desses animais? A gente tem o conceito de espécies dioicas, tá? O que são espécies dioicas? São espécies que possuem dois sexos separados. Então, nosso caso, né, nós seres humanos somos dioicos, porque a gente tem homens e mulheres. Então, todo animal que tem dois sexos separados, tem macho e fêmea, né, que produz gameta feminino e gameta masculino separadamente, é dioico, tá? Aí a gente tem
espécies monóicas, em que o mesmo indivíduo vai possuir os dois sexos, né? Então, a gente chama monóico ou hermafrodita, né? Então, o que isso quer dizer? Que o mesmo indivíduo consegue produzir os dois tipos de gameta. Então, ele consegue produzir gameta feminino e gameta masculino. Gametas são as células responsáveis pela reprodução, né? Lembra que eu falei lá no começo da nossa aula de hoje, né? A gente tem o óvulo e o espermatozoide, eles são chamados de gametas. Então, o óvulo é o gameta feminino, no caso do ser humano. Óvulo é o gameta feminino, espermatozoide e gameta masculino. Os dois gametas se juntam e formam um zigoto, tá certo? Então, os seres que são monóicos, eles têm capacidade de produzir, eles têm os dois sexos, né? Eles têm capacidade de produzir os dois tipos de gameta, tá? E os dioicos são separados. Então, um indivíduo produz o gameta masculino, o outro indivíduo vai produzir o gameta feminino, tá? Então, tem os sexos separados. Aí, a gente tem, dentro da espécie monóica, dentro dos hermafroditas, a gente tem duas classificações. Então, a gente tem os hermafroditas absolutos, tá? Que são aqueles que conseguem fazer autofecundação. Então, por exemplo, o indivíduo, ele produz gameta feminino e masculino. Ele consegue se autofecundar, meio que se reproduzir sozinho, né? Então, ele é chamado de hermafrodita absoluto, tá? O hermafrodita relativo é aquele que só consegue fazer fecundação cruzada. Então, a gente precisaria, nesse caso, ter dois indivíduos hermafroditas e eles se cruzarem entre eles, fazerem a fecundação cruzada, tá? Então, vamos supor, pega o gameta masculino de um e vai para o gameta feminino do outro, né? Assim, e vice-versa, tá? Eles não conseguem se autofecundar, né? Eles são chamados de hermafroditas relativos, tá certo? Aí, quanto à fecundação, né? A fecundação, que nem eu falei para vocês, é o processo em que um gameta se encontra com o outro, tá certo? Então, a gente tem o processo de fecundação externa, em que esse encontro dos gametas é realizado no ambiente, então, fora do corpo do animal, né? Então, vamos supor, a fêmea vai lá e bota alguns óvulos em algum substrato, bota ali na água, numa pedra, na água ali. Aí vai o macho e coloca o gameta masculino em cima ali, né? Tudo acontece fora do corpo dos animais, tá? Isso é chamado de fecundação externa, né? Realizada no ambiente, fora do corpo, tá? E a fecundação interna? Aí é uma fecundação realizada dentro do organismo materno, né? Que é o nosso caso, é o caso da maioria dos mamíferos, tá? Então, acontece a cópula, né? A introdução do órgão sexual masculino dentro da fêmea, e aí acontece, então, a fecundação interna, dentro do organismo materno, tá certo? Aí, só um parênteses que eu vou fazer, que é uma coisa que às vezes as pessoas confundem muito, né? Que é assim, a fecundação é uma coisa e a reprodução ser sexuada ou assexuada é outra coisa. Vocês vão lembrar da aula anterior, que eu falei um pouco sobre reprodução sexuada e assexuada? Então, só para deixar claro aqui a diferença, né? Reprodução sexuada e assexuada está relacionada com a questão do material genético, da troca de material genético, e não presença ou ausência de sexo, de cópula, tá? Então, assim, quando a gente tem, só relembrando da aula passada, né? Quando a gente tem a reprodução que acontece sem troca de material genético, então, por exemplo, você tem uma bactéria, ela se divide em duas. O material genético dessas duas é idêntico ao material genético da mãe, né, que originou. Não teve troca com ninguém. Isso daí é uma reprodução assexuada, tá? Se a gente tem a troca do material genético, então as duas bactérias se juntaram e uma fez conjugação com a outra, colocou o material genético dela na outra. Teve a troca desse material genético, a gente fala que é uma reprodução sexuada, tá? Isso é uma coisa. Fecundação é o que eu falei, é como que os gametas vão se encontrar. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá certo? Então, reprodução sexuada e assexuada é uma coisa e fecundação interna ou externa é outra coisa. Elas são coisas independentes, tá certo? Vou tomar uma aguinha e daqui a pouco eu volto.